Olá, amados. Paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, segundo trimestre de 2024. A lição de hoje é a lição de número 3, com o tema A Realidade Bíblica do Pecado. Lembrando que o EBDemfoco.com está produzindo também os slides em PowerPoint da revista de discipulados. É a revista de 2 ciclos e aqui está sendo apresentado o cronograma das lições do primeiro ciclo. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações sobre os slides em PowerPoint da revista de discipulado e todo o conteúdo referente a esse material. Lembrando também que você que gosta de ministrar com slides em PowerPoint, e você sabe que produzir slides em PowerPoint demora muito, dá muito trabalho. Então, seja um assinante do ebdemfoco.com. Isso mesmo. Sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseados na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Prontinhos para ser usados. Você não vai mais precisar gastar o dia todo, pois você pode entrar em contato com o ebdemfoco.com e perguntar aos irmãos que produzem os slides de uma lição o quão demorado é. Mas aqui no ebdemfoco.com você terá os slides em PowerPoint ou slides em PDF 100% baseado na revista, com imagem de qualidade prontos para serem usados. Nós já temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui no ebdemfoco.com. Isso mesmo. Você pode baixar todos os slides produzidos pelo ebdemfoco.com a hora que você quiser. Basta você se tornar um assinante do ebdemfoco.com. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade. E o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologias, discipulados, slides de discipulados, sermões em PDF, mais de 70 sermões em PDF, curso básico de teologia, cursos diversos, incluindo curso de capacitação para professores, curso de didática e assim por diante. Então acesse ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 949849869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. Nós iremos falar hoje sobre pecado, é o tema da lição. E o texto principal da lição nos traz um verso bíblico que está em Romanos capítulo 3, verso 23, que é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo citando também uma referência, fazendo uma referência a um salmo, e ele aqui afirmando que a Bíblia garante que o pecado alcançou, ou como podemos dizer, o pecado atingiu a todos. Não existe ninguém depois de Adão e Eva na história da humanidade, com exceção de Jesus, que não tenha sido atingido pelo pecado em todos os seus aspectos, inclusive nos aspectos morais e espirituais. Jesus foi atingido pelo pecado como castigo que ele recebeu por causa dos nossos pecados, não o pecado dele mesmo, porque ele mesmo nunca teve pecado. Mas o nosso caso não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não só fomos atingidos pelo pecado, com as consequências do pecado, mas como nós mesmos temos os nossos próprios pecados, porque o pecado habita em nós. O resumo da lição: o pecado é um mal real que atinge toda a humanidade e que traz consequências eternas. Como eu acabei de falar, o pecado atinge toda a humanidade. Não há ninguém na história da humanidade, com exceção de Jesus, que não tenha sido atingido ou que não tenha no seu ser, na sua natureza, o pecado como parte inerente da natureza. O pecado faz parte da realidade humana por causa do pecado de Adão e Eva
lá no início da criação. O texto bíblico se encontra em Romanos 3, 9 a 18. Né? Eu costumo dizer que esse é um dos textos mais difíceis, né? E mais duros do Novo Testamento. Né? Claro que o João Batista também chamou o povo de raça de víbora. Jesus disse para os fariseus que eles tinham por pai o diabo. Mas olha só o que Paulo diz aqui a partir do verso 10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Pensões de áspide estão debaixo dos seus lábios. Essa, né, na visão de Paulo sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele está afirmando que é assim a realidade de quem está sem Deus, dominado pelo pecado. Um escravo, profundamente escravo, né, do pecado, e que a realidade é uma realidade extremamente complicada, extremamente dura e grave. Né? Se tornaram inúteis. Nenhum faz o bem, no sentido de que ninguém procura o bem por essência, mas está sempre procurando o mal. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, pensões de áspide estão debaixo de seus lábios. Está sempre sendo tendencioso para o mal. Texto difícil. Para quem diz que a gente, muitas vezes, né, nós professores, temos muito esse perfil de ser mais duro nas nossas pregações, então só você dar uma olhada nos textos de Jesus e de Paulo que vai ver quem era duro nas suas pregações. Continua o texto. Cuja boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ligeiros para derramar sangue, seus caminhos a destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Difícil. Essa é a situação de quem está sem Jesus e no pecado. Nossa introdução. Uma das características do cristianismo é o ensino de que o homem possui uma forte tendência a rejeitar o que é bom e praticar o que é mal. Tal prática desagrada e ofende a Deus, pois ele nos criou para que fizéssemos o que é certo e justo. Né? Isso é importante. Né? Uma das características do cristianismo é o ensino de que o homem possui uma forte tendência a rejeitar o que é bom e a praticar o que é mal. Depois da queda, né, depois do pecado de Adão e Eva, essa tendência se tornou inerente à natureza humana. Nós vamos ver daqui a pouco, um pouquinho mais na frente da lição, que por causa do pecado de Adão e Eva, todos pecaram. Adão e Eva foram as portas da entrada do pecado na história da humanidade. E o pecado passou a todos os seres humanos. Então, a partir dali, nós passamos a ter uma inclinação para o mal. Né? Há uma inclinação natural. A melhor pessoa, o melhor cristão, ou até mesmo uma criança, já tem essa inclinação para o mal. Não é mais uma natureza isenta, mas uma natureza inclinada para o mal. Essa prática do que é mal chamamos de pecado, algo que faz com que o homem se afaste de Deus e seja condenado a uma existência de conflitos com aqueles que o cercam e com aquele que os criou nesta vida e que pode levá-lo ao inferno na eternidade. O pecado é uma ofensa a Deus, né? Porque o pecado é uma violação da vontade de Deus e o pecado leva a pessoas a terem práticas que são repugnantes e por essa razão não pode, em hipótese alguma, ter comunhão com Deus. Por isso que o comentarista diz aqui, essa prática do que é mal, né, a prática do pecado, faz com que o homem se afaste de Deus, porque é natural esse afastamento,
porque o pecado é algo repugnante e Deus é santo. Deus tem um padrão moral elevadíssimo e o pecado viola todos os padrões morais. Então é absolutamente natural que haja esse afastamento. O que é pecado? Primeiro tópico. Conceitos extrabíblicos sobre o pecado. Nós temos conceitos extrabíblicos sobre o pecado. Uma das características do pecado é o obscurecimento do entendimento, né? A Bíblia diz isso, né? Eles se obscureceram o seu entendimento. Isso significa que qualquer coisa que lhe seja dita e que corresponda a uma reprovação de seus atos errados pode ser intelectualmente rechaçado. O pecado é o pecador, né? Ele está sempre nessa perspectiva de amar o seu pecado, né? E não sou eu que está dizendo isso. Jesus disse isso lá em João. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus diz também lá no Evangelho de João que as pessoas não iam até ele porque elas amavam os pecados delas, né? Elas amavam os pecados delas. Então, os homens ímpios, eles têm um apego, um afeto pela sua conduta pecaminosa. Por isso que toda vez que a gente fala contra o pecado, que a gente expõe a reprovação aos atos imorais, aos atos pecaminosos, haverá sempre uma objeção, uma oposição, porque é característico de quem está no pecado rejeitar a reprovação à sua conduta. Há uma corrente filosófica que defende ser o pecado um mecanismo de opressão de um grupo de pessoas por outro, de tal forma que, se os oprimidos estiverem livres dessa opressão, não cometerão pecado. Então, essa corrente filosófica ela não leva em consideração um valor bíblico que é primordial e que parece que a maioria dos cristãos nem entendem. Nós temos o pecado como essência da nossa natureza, né? Ele vai florescer em algum momento. Como diz, tem uma frase entre os teólogos que é assim: eu não sou pecador porque peco, eu peco porque sou por natureza um pecador, né? Então, assim, o texto diz, há uma corrente filosófica que defende ser o pecado um mecanismo de opressão de um grupo de pessoas por outro, de tal forma que, se os oprimidos estiverem livres da opressão, não cometerão pecado. Não, o pecado não é uma coisa externa, né? As pessoas têm que entender isso. O pecado não é uma influência externa, ele está dentro de nós. O escritor dos Provérbios diz: de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Jesus diz lá nos evangelhos que é do coração que procede todas as nossas ações. Ou seja, é de dentro de nós mesmos. Jesus está dizendo que é de dentro de nós mesmos, do centro da nossa natureza, que saem os desejos, né? Os desejos pecaminosos, as maquinações, os pensamentos maus, a lascívia, a inveja, a corrupção. É de dentro de nós mesmos, está lá, né? Não é uma questão externa, não é alguém que impõe. É algo que está dentro de nós porque foi passado dos nossos pais, Adão e Eva. Outra corrente ensina que ações como a violência e o desajuste sexual não têm uma origem espiritual, e sim material, pois se o homem é fruto de uma evolução, esses elementos são traços característicos dos animais passados geneticamente. Isso aqui é uma questão que... A questão da evolução da humanidade, né, especialmente através do macaco, é uma teoria já bem ultrapassada, né? É uma teoria bastante ultrapassada, já praticamente ninguém nem discute isso nas academias filosóficas, né? Porque realmente ficou um pouco fora de contexto, mas dentro desse contexto, que é uma teoria, né? Segundo eles, todas as inclinações que a gente tem para esses pecados é uma questão genética por causa dos nossos ancestrais. Só que a Bíblia diz que não é verdade isso. Nós temos essa inclinação ao pecado por causa dos nossos antepassados, sim, por causa dos nossos antepassados, Adão e Eva, né? Foi por eles que o pecado entrou no mundo. Mas essa inclinação é natural na vida de cada pessoa.
Para outros pensadores, o pecado é uma ilusão a ser combatida por meio intelectual, pois para eles, se Deus não existe, logo a ideia do pecado, que é uma afronta contra esse Deus, também não deveria existir. Nesse caso, eu concordo com esses pensadores, né? Uma vez que você elimina da realidade existencial Deus, então tudo é permitido. Não há mais nada. Por quê? Porque Deus é o único padrão absoluto. Nessa perspectiva, se Deus é o único padrão absoluto e Deus não existe, então não existe padrão absoluto. E se não existe padrão absoluto, padrão nenhum é necessário. Né? Padrão nenhum, não existe padrão nenhum. Só existe padrão porque Deus é absoluto e Ele é o padrão absoluto. Então, se levarmos em consideração que Deus não existe, então o pecado também não existe, é óbvio. Né? É óbvio. O problema é que dizer que Deus não existe, acreditar que Deus não existe, não significa que Deus de fato não exista. Né? Porque Deus existe além das nossas crenças e o pecado existe além da nossa aceitação. Na prática, a sociedade dos nossos dias rejeita a ideia da existência do pecado como um mal que aflige a humanidade e que deve ser combatido. Né? Rejeita, dessa forma, atribui a ele uma mera percepção religiosa, não sendo, portanto, algo que deve fazer parte das preocupações dos seres humanos. Olha só, essa é a perspectiva humanista, né? Especialmente os adeptos da evolução, mas né, o ateísmo, enfim, toda essa corja de gente sem que fazer. Essas pessoas elas idealizam, né, e afirmam que o pecado é uma ideia meramente religiosa. Né? Eles pensam assim, se eu não faço parte da religião, se eu não tenho as convicções religiosas, então o pecado não é uma coisa que exista para mim. Só que o problema do pecado, que é uma afronta a Deus, uma violação da dignidade de Deus, é uma agressão ao caráter de Deus, ele vai existir independentemente da minha crença em alguma coisa ou não. Tudo isso mostra que o pecado tem o poder de afetar o intelecto e as ações humanas, distorcendo a capacidade de entender e aceitar as coisas espirituais. De fato, isso é né, absoluto. Né? A Bíblia diz que nos últimos dias eles criariam comichões nos ouvidos e resistiriam à palavra de Deus. Né? Nós temos absoluta certeza de que a Bíblia tem se cumprido na vida de muitas pessoas que rejeitam o Evangelho de forma veemente, porque o pecado está dominando elas. O conceito bíblico sobre o pecado. A Bíblia descreve o pecado como um ato de rebeldia contra Deus. Segundo o dicionário Wycliffe, pecado não é somente alguma coisa contrária ao que Deus disse que o homem não deveria fazer, mas é também algo contrário ao que Deus não quer que o homem faça, com base nos princípios revelados. Né? Isso, seria uma oposição à obediência. Né? Não é pecado não é somente alguma coisa contrária ao que Deus disse que o homem não deveria fazer, mas é também algo contrário ao que Deus não quer que o homem faça, com base nos princípios revelados. Está relacionado à conduta, né? A conduta da pessoa. A expressão mais utilizada para definir o pecado é errar o alvo, ou seja, ter em sua frente um objeto e não conseguir acertá-lo, como se uma pessoa que tivesse em mãos um arco e uma flecha, ou mesmo uma funda, e não conseguisse atingir o alvo à sua frente, ou porque este estava em movimento, ou porque quem atirou a flecha ou a pedra não mirou de forma correta. Né? O pecado, nessa perspectiva, é errar o alvo, é errar aquilo que Deus propôs como Criador, aquilo que Deus como Criador propôs para que nós vivêssemos. Né? Ele propôs, como diz o slide anterior aqui, o pecado não é somente alguma coisa contrária ao que Deus disse que o homem não deveria fazer, mas é também algo contrário ao que Deus quer que o homem faça, né? Com base nos seus princípios. Ele criou um alvo absoluto, né, para o homem alcançar, e o homem falha por causa de suas inclinações. Né? O homem, as falhas humanas não é apenas uma limitação humana, é uma inclinação da natureza que pende para aquilo que é mal. Na prática, tão danoso quanto errar o alvo é esquecer-se de Deus, e essa é uma definição mais forte sobre o pecado. Quando nos esquecemos do Senhor e transgredimos sua lei, nos colocamos contra ele e contra seus mandamentos.
Davi explica bem que os escritores sagrados tinham consciência da existência do pecado, né? O pecado não é uma questão, né? A consciência, a concepção de pecado não é uma questão moderna, né? Davi, por exemplo, no Salmo 51, ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado sempre foi algo que a igreja, que os irmãos na história da humanidade, né, sempre teve essa consciência. A origem do pecado. É natural que queiramos saber como tudo surgiu, desde objetos e grandes ideias. Nosso mundo foi criado por Deus e nós também fomos criados por Deus. Ocorre que uma das suas criaturas, Satanás, mesmo dotado de proximidade da glória de Deus, decidiu que seria semelhante ao Altíssimo e por isso foi retirado de sua condição de perfeição, tornando-se a fonte de todo o mal. Ele abriu mão de Deus. Se abriu mão de Deus, abriu mão de toda a bondade. E então o mal passou a habitar nele e ele será a personificação de todo o mal. O profeta Ezequiel, falando acerca do rei de Tiro, profecia também atribuída a Satanás, né, diz: perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, né, até que se achou iniquidade em ti. Esse versículo nos mostra duas coisas: Satanás não é um Deus, embora se ache um, e que o pecado pode corromper até a mais perfeita criatura. Criatura, né? Que fique bem claro, é criatura, né? Não é um Deus, é apenas uma criatura. Apenas Deus não pode ser corrompido, mas qualquer criatura está sujeita a isso. Satanás, uma vez privado da sua glória por causa de sua rebeldia, dirige-se para transmitir seu mal a outras duas criaturas que foram feitas por Deus, o homem e a mulher. Estes foram feitos à imagem de Deus, mas estavam sujeitos ao mal, pois não eram imunes ao pecado. Não eram imunes porque são criaturas, né? Eram criaturas de Deus. E nenhuma criatura é absoluta, né? É absoluta como seu Criador. Não existe uma criatura que se torna absoluta ou que é feita de forma absoluta como Criador. Não existe, né? Então, por essa forma, por essa razão, né, todos os seres humanos são sujeitos ao mal, pois não são imunes a isso, pois são criaturas, né? Adão e Eva também no jardim estavam nessa mesma condição, sujeitos, porque são criaturas, e nenhuma criatura tem, de fato, o padrão de perfeição do seu Criador. Eles deveriam depender do Criador o tempo todo para que não pecasse. E justamente em um momento em que se esqueceram do Senhor, foram fisgados pelo discurso de Satanás. Pecaram contra o Todo-Poderoso e foram julgados por sua desobediência. A partir daí, todas as desgraças que acometem a humanidade, mentira, assassinatos, acusações, guerras, desrespeito entre os casais e a morte. O pecado provém de Satanás, o pai da mentira, que peca e mente desde o princípio. Nós vemos Jesus falando isso em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, né? Isso aqui, a verdade, é uma questão muito importante que a gente deve ressaltar e chamar os irmãos a uma reflexão. O diabo é o pai da mentira. Ele é o enganador. Ele vai agir com mentiras para enganar, para desvirtuar, às vezes de forma muito sutil, como foi lá no jardim com Adão e Eva, de forma muito sutil, porque, né, na empolgação de Eva especialmente, não percebeu que era uma artimanha, mas era uma artimanha, né? É só olhar o texto. A serpente, né? Satanás falando através da serpente, chega para Eva e diz: Deus disse que vocês não podem comer nada do jardim. E aí Eva retruca: não, Deus disse que a gente pode comer de tudo do jardim, exceto dessa árvore. Mas por quê? Né? Por quê? Porque dessa árvore, se a gente comer, a gente morre. Não. Certamente vocês não morrerão. Na verdade, vocês serão como Deus, conhecendo todas as coisas, né? Conhecendo o bem e o mal. Olha só a artimanha de Satanás. E Satanás sempre age assim, de forma sutil e sorrateira. Segundo tópico, as consequências do pecado. O homem foi criado bom.
Segundo as Escrituras, o ser humano foi criado perfeito, sem pecado. Chamamos isso de estado de inocência, em que o homem e a mulher não tinham consciência do mal, né? Você pode perguntar, Melk, mas se o homem foi criado perfeito, por que ele então se tornou imperfeito, né? É uma coisa que é importante a gente dizer, né? Eu já disse isso. Nenhuma criatura tem um padrão de perfeição absoluta como Deus, né? É perfeito no seu perfil. O homem foi criado perfeito porque não lhe faltava nada para ser homem, né? Mas ele não é perfeito no sentido absoluto como Deus. Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez o homem reto, mas mesmo tendo sido criado sem imperfeição alguma, o homem cedeu à tentação, porque ele é criatura. A partir de sua desobediência a Deus, dando ouvidos à proposta de Satanás, o homem passou a ser mau. Observe que o ser humano usou da liberdade que tinha para desobedecer a Deus. E Gênesis 3 nos conta que Satanás não obrigou o casal a comer do fruto que Deus lhes havia vedado, mas que eles mesmos, convencidos por Satanás, comeram da árvore. Satanás usou, né, uma estratégia muito sutil, sorrateira, e o homem então caiu. Não foi obrigado, não foi imposto nenhuma sanção, foi só feito uma argumentação que atingisse a curiosidade do ser humano. Degradação da raça humana. A humanidade pode até negar a existência do pecado, mas não pode negar as consequências que estão. Não pode negar a consciência de que estão errados quando cometem uma iniquidade. Em Gênesis 3:7 diz: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O pecado tira a inocência do ser humano. Se eles buscavam ser parecidos com Deus, conhecedores do bem e do mal, logo perceberam que a decisão que tomaram, incitados por Satanás, demonstrou que o mal que desconhecia agora lhes dominava. É situação complicada. É uma situação complicada. O pecado, ele escraviza. Como eles desobedeceram a Deus, como eles fizeram a vontade do diabo, então eles se tornaram servos do pecado. Os homens se tornaram violentos, gananciosos, assassinos, desrespeitosos, de compromissos doentes e insatisfeitos com o que possuíam. Criaram deuses para si e os adoraram, e nesses cultos degradaram a imagem e semelhança que tinham de Deus em si. O pecado destruiu, né, alguns aspectos da humanidade. Destruiu, né? Nós vemos aqui, eles passaram a criar deuses para si, passaram a adorar a criatura ao invés do Criador, e passaram a serem soberbos, violentos, gananciosos e assim por diante. É o poder do pecado na vida das pessoas. A degradação do mundo em que vivemos. Vamos lá. É curioso perceber que o pecado afetou não somente a humanidade, mas igualmente o mundo em que vive. Questões como alterações climáticas, poluições e alterações na produtividade dos alimentos têm sua origem nos efeitos do pecado. Porque a ação humana ela é geralmente carregada dos efeitos do pecado, né? Ou são diretamente efeitos do pecado. O apóstolo Paulo nos diz que a criação aguarda ser redimida, né? Romanos 8:22 diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Todas as consequências do pecado são visíveis no mundo. Os problemas ambientais que vemos hoje são oriundos da pecaminosidade humana, seja por força de ações, seja por omissões. O descaso com o ambiente em que vivemos nos mostra o quanto nos afastamos de Deus e de sua criação. Mesmo a terra prometida pelo Senhor a Moisés e ao povo foi alvo desse descaso, né? A forma como os homens trabalham hoje em dia estão diretamente ligadas à cobiça, à avareza, à ganância, né? E quando essas coisas dominam o ser humano, eles destroem tudo pela frente em nome disso. E o pecado trouxe isso para a humanidade. O pecado trouxe a ganância, o pecado trouxe a vaidade, a avareza, a cobiça, né? Isso é pecado. E isso conduz os homens nos dias de hoje. E por isso que os homens
fazem qualquer coisa, inclusive destruir o próprio ambiente, em nome de manter essas posições e esses reconhecimentos. A lei de Moisés designava que a terra deveria descansar no 7º ano após ter sido lavrada e as colheitas realizadas. Esse descanso era um sábado do Senhor, mas os hebreus desprezaram esse mandamento, sendo isso grave violação à lei de Deus. Levítico 25, verso 4 diz: porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Tudo está atrelado à ganância, à vaidade, à cobiça, ao orgulho. Tudo vai estar atrelado a isso. A natureza sofre as consequências de uma vida dominada pelo pecado. Assim que o homem vive dominado pelo pecado, ele vive de qualquer jeito e vive de modo que as suas ações estarão sempre afetando alguém ou alguma coisa. Terceiro tópico: consequências para quem comete o pecado. A morte física e a espiritual. Após criar Adão e colocá-lo no Éden, Deus advertiu que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que não morresse. Por ter dado mais ouvidos ao que Satanás lhes disse, e tendo desobedecido a Deus, homem e mulher se sujeitaram à morte. O fim da existência física. Não somente isso, mas todos os filhos de Adão e Eva herdaram a pecaminosidade de seus pais e a morte que os levou. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos. Vemos aqui o que a teologia cristã chama de solidariedade. A partir de Adão, o pecado e a morte, como consequências, foram transmitidos aos seus descendentes. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Portanto, o pecado é hereditário e a sua universalidade deve-se à corrupção da natureza humana, que é a consequência que herdamos de nossos primeiros pais, Eva e Adão. É muito importante que a gente pense nisso. As consequências do pecado passou a todos. Inclusive, nós já falamos sobre isso, a própria criação sofre por causa das consequências. O pecado entrou no mundo por uma pessoa, como diz Paulo em Romanos 5:12, mas passou a todas as outras pessoas. Passou a todas as outras pessoas. Como diz o comentarista aqui, é a chamada ideia da solidariedade, ou como diria Charles Spurgeon, é o representante federativo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo quanto ao representante federativo, que é a nossa independência. Por exemplo, todos nós somos cidadãos brasileiros independentes. Independentes, soberania, a nossa soberania do Estado, nós temos uma Constituição, leis, e nós somos livres, nós somos independentes de outros países. Mas quem proclamou a independência não foi eu. Quem proclamou essa independência foi Dom Pedro, lá em 1800 e não sei quantas. Mas como ele era o nosso representante federativo, ele era o nosso cabeça federal, então as consequências, os resultados passam também para os demais. Segundo a carta aos Hebreus, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Na morte, o ser humano tem as suas conexões com este mundo cessadas. Com a quebra da comunhão com Deus, vem também a morte espiritual, a separação entre o homem e o Criador. Essa é a segunda consequência do pecado, a separação definitiva. Isso é muito importante. É muito importante a gente refletir sobre isso, porque as pessoas elas brincam muito com o pecado. Mas a gente precisa saber que a conduta pecaminosa leva a uma destruição eterna. Muitas vezes, por exemplo, o exemplo de Saul, Jacó e Esaú, melhor dizendo.
Saul também é um exemplo, né? Mas o exemplo aqui é de Esaú, porque Esaú buscou reaver a sua bênção, né? E o escritor aos Hebreus diz que ele era devasso e profano, rejeitou a bênção, depois buscou com lágrimas, mas já era tarde, né? Saul foi aquele que insistiu na desobediência de modo a ser rejeitado por Deus. Enquanto que Esaú se arrependeu, buscou, mas já era tarde, Saul foi aquele que nunca se arrependeu, né? Isso é importante a gente saber disso, né? Com a quebra da comunhão com Deus, vem a separação. E as pessoas pensam que isso é uma brincadeira e fazem como fez Esaú, desprezam a bênção, ou fazem como fez Saul, que insiste impenitentemente a continuar no pecado e acabam esperando que Deus seja paciente com eles. Não. Assim como Deus não foi paciente com Esaú e não foi com Saul. A gente precisa ter esse cuidado de que o pecado vai nos separar de Deus. E se a gente insistir, ele pode separar para sempre. A perdição eterna. A perdição eterna se dá justamente após a morte física. Fim da existência do ser humano, resta-lhe apenas uma eternidade com ou sem Deus. A perdição eterna é justamente a consequência de quem se esqueceu do Senhor nesta vida, que não se arrependeu de seus pecados e não aceitou a mensagem do Evangelho trazida por Jesus. A perdição eterna é a rejeição de Deus, a rejeição do Evangelho de Deus, né? Se nós rejeitamos a palavra, nós rejeitamos a salvação de Deus. Segue-se, portanto, uma séria advertência. Onde passaremos a eternidade depende de nossas decisões, ações nesta vida presente. É preciso que nos arrependamos de nossos pecados, aceitemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor e que possamos andar com Deus em nossa vida. Por mais que a vida seja ínfima diante do destino que nos agrada, é nela que devemos tomar a decisão que pode nos levar para o céu ou escolher ignorar as advertências de Deus e passar a eternidade sem Ele no inferno. Muito importante, muito importante que a gente pense nisso, que nós temos responsabilidades e que tomar a decisão de estar com Cristo nos levará para o céu. Tomar a decisão de se afastar de Cristo fatalmente nos levará para um estado de condenação. Nossa conclusão. A fé cristã nos ensina que o pecado existe, que toda a raça humana foi alcançada por ele, recebendo como juízo a morte e o afastamento de Deus. Diante do que estudamos, não podemos aceitar as ideias modernas que tentam retirar do ser humano a responsabilidade por seus pecados, maldades e consequências desses atos. O pecado é real e pode levar as pessoas para a perdição eterna. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que você que faz uso dos slides em PowerPoint produzidos pelo EBD em Foco, tire uma foto quando você estiver ministrando e nos envie. Acesse ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. É isso aí, na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Até a próxima, paz e bem a todos.